A paz do Senhor a todos os que estão assistindo a esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto. A alma é mortal ou imortal? As pessoas que alegam que a alma é imortal dizem que o ser humano, ao morrer, a sua alma ou espírito sai do corpo e se a pessoa fez o bem, ela vai direto para o céu ou para o seio de Abraão ou para qualquer local intermediário e ali já passa a estar na presença do Senhor e já recebendo as recompensas dos salvos. Ou, se ela morreu sem Cristo, a sua alma ou espírito vai direto para o inferno ou algum local de tortura e ali já começa a queimar e a ser punida. Os que alegam que a alma é mortal dizem o seguinte, que o ser humano, ao morrer, ele fica em um estado de sono profundo, um estado de inconsciência, ou seja, podemos dizer até mesmo um estado de inexistência. E ele permanecerá dessa forma até a volta do Senhor Jesus, no qual a pessoa é ressuscitada e os que fizeram o bem receberão a vida eterna. E os que fizerem o mal, depois da volta de Jesus, serão queimados até serem consumidos. Mas o assunto de hoje é a alma mortal ou imortal? E para começarmos o vídeo, vamos ler a seguinte passagem. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz: Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Bom, de acordo com a Bíblia, como nós acabamos de ler aqui, a alma é então mortal. Ou seja, o ser humano, ao morrer, ele entra em um estado de sono profundo, inconsciência e até mesmo estado de inexistência, e assim ele vai permanecer até a volta de Jesus, onde haverá a ressurreição dos salvos e após a volta de Jesus, haverá a ressurreição dos perdidos, aqueles que foram condenados. Contudo, há um argumento contra tal exposição, contra tal doutrina de que a alma é mortal. As pessoas, alguns alegam que o que está se referindo aqui, que a alma que pecar, essa morrerá, está se referindo à morte espiritual. Não seria, então, uma morte literal. Seria aqui, no caso, uma morte espiritual. Bom, será que realmente essa é a interpretação correta? Qual a interpretação está correta? A de que a alma realmente é mortal e o ser humano, ao morrer, entra em um estado de inconsciência, um estado de inexistência, sono profundo, e assim ficará até a volta do Senhor Jesus? Ou a interpretação correta é de que isso aqui se trata apenas de uma morte espiritual, que aqui a alma morre de forma espiritual e que isso não é literal e que, portanto, quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou para o inferno em espírito ou em alma. Bom, para respondermos a isso, vamos a um exemplo prático que a Bíblia nos dá. Um exemplo que eu já utilizei em outros vídeos meus e acho que algumas pessoas talvez possam não ter entendido. Eu vou tentar expor aqui de forma bem didática o que a Bíblia fala a respeito da alma, se ela é mortal ou imortal. E o melhor exemplo para tal exposição é o que está em Atos capítulo 2, que é o discurso de Pedro ali no dia de Pentecostes. Eu já usei esse exemplo aqui em vários vídeos, como eu já disse, mas eu vou tentar ser o mais didático possível aqui na minha exposição. Bom, em Atos capítulo 2, se você ler ali todo o capítulo, você vai ver que os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, e era ali o dia de Pentecostes, e haviam pessoas, varões tementes a Deus, judeus de tudo quanto é lugar do mundo. Eles estavam reunidos ali para a festa de Pentecostes. E o Espírito Santo ali então desceu sobre os apóstolos, e eles começaram a pregar o evangelho ali a todos aqueles judeus de tudo quanto é lugar do mundo que estavam ali em Jerusalém naquele momento. E Pedro se levantou ali e fez um discurso, e nesse discurso ele fez
uma comparação entre Jesus e Davi. E quanto a Jesus, veja só o que ele disse de Jesus. Vamos lá. Eu vou ler aqui Atos, capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte. Falando de Jesus. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que Pedro está dizendo ali? Que não era possível que a morte retivesse a Jesus. E qual que foi o meio, a forma que Deus utilizou para que a morte não retivesse a Jesus? Foi qual? A ressurreição. Ou seja, até o momento que Jesus foi ressuscitado, ele ficou ali retido pela morte. E vamos verificar agora aqui se a alma é mortal ou imortal. Falando aqui da ressurreição de Cristo. Olha só o que disse Pedro aqui em Atos, capítulo 2, versículos 26 e 27, Almeida Corrigida e Fiel. Veja só, aqui Pedro está citando Salmos 16, versículos 9 e 10. E veja só o que Pedro fala aqui. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vejam bem o que foi dito aqui. O que Pedro disse aqui? Pois não deixarás a minha alma onde? No inferno. Irmãos, a palavra que foi traduzida aqui como inferno é a palavra grega Hades, que seria melhor traduzida aqui como sepultura ou sepulcro. Por que seria a melhor tradução? Porque aqui Pedro está citando aqui Salmos capítulo 16, versículos 9 e 10. E a palavra que ali foi utilizada para descrever o que foi traduzido aqui como inferno é a palavra Sheol, que a melhor que tem vários significados, mas nunca o significado de inferno, como um lugar que está em chamas, um lugar que está ardendo em chamas, onde as pessoas estão sendo torturadas. E a palavra Sheol, na grande maioria das vezes, é melhor traduzida como sepultura ou sepulcro. Então, o que nós podemos aqui dizer aqui? Que Pedro disse o quê? Pois não deixarás o quê? A minha alma onde? Na sepultura. E por que a alma de Jesus não foi deixada na sepultura? Ora, a alma de Jesus não foi deixada na sepultura porque Jesus foi ressuscitado. Logo, a única conclusão que nós podemos tirar aqui é que enquanto Jesus não foi ressuscitado, a sua alma, ou seja, como eu já vou falar aqui mais adiante, a pessoa de Jesus permaneceu ali na sepultura por completo, por todo aquele restante de sexta-feira, todo aquele sábado e aquele comecinho de domingo. Ou seja, para que a alma de Jesus saísse da sepultura, é o que nós podemos, é a única dedução que podemos tirar aqui desse texto. Para que a alma de Jesus saísse da sepultura foi necessário o quê? A ressurreição. Logo, a única conclusão que podemos tirar é que Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, quando diz que a alma que pecar, essa morrerá, é porque a alma é mortal, ou seja, a alma que pecar essa morrerá, e não se trata aqui de morte espiritual. Por quê? Por causa de quê? Porque aqui em Salmos, capítulo 16, versículos 9 e 10, o qual Pedro cita em Atos, capítulo 2, versículos 26 e 27, diz o quê? Que a alma, ou seja, a pessoa de Jesus, não seria deixada onde? Na sepultura. E para que essa alma saísse da sepultura e não fosse lá deixada, foi necessário o quê? A ressurreição. Tanto é que a mesma passagem, se nós a lermos na Nova Versão Internacional, fala o quê? Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então nós vemos o quê? Aqui onde fala o tu, que está dizendo aqui, porque tu não me abandonarás,
O tu ali que se refere é a mesma palavra que é utilizada para a alma. Eles traduziram ali como tu, que é o quê? A palavra nefesh. E nefesh no hebraico e no grego a palavra psique. Ou seja, a alma de Jesus, ou seja, a pessoa de Jesus não foi deixada no sepulcro porque ele ressuscitou. Então, como dito antes, logo, se ele não ressuscitasse, sua alma seria deixada ali. E se nós pegarmos aqui, eu vou pegar aqui outra versão aqui, deixa eu ler aqui, Almeida, Revista e Atualizada. Olha só o que diz nessa mesma passagem aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, a alma de Jesus não foi deixada na morte por causa de quê? Porque ele foi ressuscitado. Então, irmãos, que estão agora assistindo esse vídeo agora, lembre-se bem disso. O próprio Salmos, capítulo 16, versículos 9 e 10, e Atos, capítulo 2, 26 e 29, dizem o quê? Que a alma, a pessoa de Jesus, não foi deixada no sepulcro. E não foi por causa de quê? Porque foi ressuscitado. E continuando, Atos capítulo 2, o discurso de Pedro, ele faz o quê? Ele faz uma comparação entre Cristo e Davi. Se você ler ali Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos 22 ao 34, você vai ver que Pedro faz o quê? O que Pedro está falando? Ele fala, olha, Jesus morreu, foi sepultado, mas Deus não permitiu que ele fosse retido pela morte, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou o quê? Em corpo, como nós bem sabemos ali, como é apresentado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. É dito o que ali, em Lucas capítulo 24, que Jesus ressuscitou e ele se apresentou aos discípulos e ainda disse aos discípulos que um espírito não tem carne nem ossos como ele tinha. Ou seja, Jesus então ressuscitou em corpo. E, continuando aqui, é feita então essa comparação. Pedro enfatiza o quê? Que Jesus ressuscitou em corpo, foi levado em corpo, depois ele foi ascendido, subiu aos céus em corpo. E já Davi, o que Pedro fala a respeito de Davi? Ele diz o seguinte: homens irmãos, Atos capítulo 2, versículo 29. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos capítulo 2, versículo 29. E depois ele completa no versículo 34. Atos capítulo 2, versículo 34. Olha como é que ele completa. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Vejam bem, o que ele disse aqui? Que a sepultura de Davi estava até aqueles dias ali entre os judeus, e depois ele completa que Davi não subiu aos céus. Aí muitos argumentam também o seguinte, falam, não, aqui Pedro está se referindo somente ao corpo de Davi. O corpo de Davi, eu concordo que não subiu ao céu, mas a alma, o espírito de Davi, já estão ou no seio de Abraão, ou já estão lá no céu, ou em algum lugar intermediário, já começando a desfrutar da recompensa dos salvos. Irmãos, pense bem, raciocine bem. Teria algum sentido Pedro discursando ali para milhares de pessoas e ficar enfatizando que os restos mortais de Davi, ou seja, os ossos de Davi, não haviam subido aos céus? Veja só, um discurso desses só para enfatizar que os restos mortais, os ossos de Davi, seja lá em qual condição estava o corpo de Davi naquela situação, não tinha subido aos céus. Ele fazendo esse discurso, dando essa ênfase, se Davi já estivesse em algum lugar, ou seja, o seio de Abraão, um lugar intermediário, ou na presença, seja onde for, tendo qualquer tipo de recompensa que é dado aos salvos ao morrerem. Faz sentido? Não, irmãos. Aqui Pedro está se referindo que Davi é um morto, ou seja, que Davi estava ali na sepultura, sem vida, sem nenhum tipo de consciência,
não sabendo de nada, como é dito em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e depois o 10, ou seja, Pedro está enfatizando aqui que Davi é um morto. A alma de Davi, ou seja, a pessoa de Davi estava morta, não estava em nenhum lugar, não estava no céu, não estava em nenhum lugar intermediário, ou seja, é a contrafação que Pedro estava fazendo ali entre Jesus e Davi. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e um dia vai voltar para nos buscar. Davi, Pedro está enfatizando o quê? Que Davi está ali na sepultura, morto, sem vida, aguardando a volta de Jesus. Para que o vídeo não fique longo, eu vou estar finalizando ele aqui. Antes de finalizar, só quero enfatizar. Irmãos, esse exemplo de Atos capítulo 2, no qual Pedro discursa, deixa bem claro que a alma é realmente mortal. Até mesmo porque, como já dito em outros vídeos, a Bíblia não traz a ideia de alma como alguma coisa etérea, como um vulto, uma coisa da qual você, quando passa o braço para abraçar alguma coisa, você não consegue pegar, não consegue palpar, não consegue tocar, e tal vulto vai direto para o céu, para o inferno ao morrer, ou reencarna, ou coisa parecida. Não, a Bíblia não traz essa ideia de alma. Alma na Bíblia, como já dito em outros vídeos, é a pessoa, o ser em si. Tanto é que o termo alma é aplicado também a animais, ou seja, alma é a junção do fôlego de vida, o fôlego de vida, o espírito, que é a mesma coisa na Bíblia, com o pó da terra. E como a Bíblia também fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que o homem do pó viestes, ao pó retornará. Ou seja, o ser humano, quando morre, ele volta para o pó da terra em um estado de inconsciência, inexistência, e assim ele vai ficar até a volta de Jesus. E para que você tenha uma compreensão melhor ao respeito do que é a alma, para onde vai o homem quando morre, fogo eterno, etc. e tal, eu recomendo a série Alma do canal Everton Ricardo, que vai estar aqui na descrição do vídeo. São vídeos mais longos, porque são vídeos muito bem explicados e muito bem detalhados, e vale a pena assisti-los. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, que assistiram esse vídeo neste momento.